Fala, meu confrade. Vamos gravar mais um episódio nesse dia de hoje e vamos falar hoje sobre o ex-ministro da Educação, o Weintraub. O que você tem, meu confrade, para falar desse nosso amigo aí? Saudações a todos. Bom, como ministro da Educação ele foi péssimo. Primeiro que ele não é um educador. Segundo que ele foi indicado pelo Olavo de Carvalho, que já havia indicado um colombiano que sequer sabia falar o português corretamente. E que só fez besteira, durou muito pouco no cargo, assim como o Weintraub também durou muito pouco no cargo, só que ele foi mais polêmico, porque ele atacou as instituições brasileiras. E aqui eu também não vou defender as instituições brasileiras, não porque eu tenho discordâncias, mas a postura dele enquanto ministro foi, no mínimo, irresponsável. Qual o grande projeto que ele tinha para a educação brasileira? Eu não consegui identificar nenhum grande projeto. Assim como o governo Bolsonaro num todo, qual o grande projeto que o Bolsonaro tem para o Brasil? Para a geração de emprego. Assim, o Weintraub seria o ministro perfeito para um governo sem projeto, que cria guerra política a todo instante, para manter aquela sua militância lobotomizada com medo do comunismo, com medo do PT, com medo da esquerda que vai voltar a tomar o poder, quando na verdade a esquerda está completamente desmoralizada. E nisso o Bolsonaro desmoraliza a própria direita, nomeando figuras como Abraham Weintraub para o Ministério da Educação, que é um ministério muito importante, considerando que o Brasil tem uma população muito pouco escolarizada ainda, uma população com muito pouca gente inclusa no ensino superior. Agora, o que é engraçado é o que o senhor Weintraub, né, ele saiu do Brasil para ir trabalhar no Banco Mundial. Ele viajou ministro, porque a demissão dele não estava no Diário Oficial da União, ou seja, ele se utilizou de passaporte diplomático para entrar nos Estados Unidos, num período de pandemia, vale lembrar, onde é muito difícil você entrar em outro país sem ter o passaporte diplomático. Mas como o senhor Weintraub, né, que foi trabalhar no Banco Mundial, já trabalhou em bancos aqui no Brasil, só fez besteira no governo, que mais está prejudicando a indústria brasileira e os trabalhadores, entrou lá nos Estados Unidos para ir trabalhar em Washington no Banco Mundial. Mas o Banco Mundial é uma organização supranacional, assim como a OMS, assim como diversas organizações que os bolsonaristas tanto criticam, como por exemplo a ONU. Né? Ou seja, é uma organização que teoricamente de cunho globalista. Mas esse pessoal que foi lobotomizado pela agenda liberal olavista não consegue perceber que de antiglobalista esse governo não tem absolutamente nada. Não tem absolutamente nada. Até porque a defesa irrestrita ao Estado de Israel sempre é baseado no quê? Que é uma democracia, que lá tem parada gay, e nos outros países do Oriente Médio não tem parada gay, é sempre baseado nesses princípios da liberdade que eles dizem combater. Não, aqui não pode ter parada gay. Mas quando vai fazer uma defesa de Israel, não, lá tem parada gay, lá tem direitos humanos, tudo que o cara não defende aqui. Né? Então, tem que tentar compreender esse pensamento de antiglobalista, que ao mesmo tempo que combate a ONU, o seu ministro sai para trabalhar no Banco Mundial, que é uma organização supranacional como a ONU. Ao mesmo tempo que o presidente critica as recomendações da OMS, o cara vai trabalhar no Banco Mundial, que é basicamente a OMS dos bancos, que é o que passa a diretriz para os países praticarem na economia. Assim como a OMS passa as recomendações para a saúde, o Banco Mundial passa as recomendações para a economia. Afinal, o consenso de Washington foi recomendado pelo Banco Eles Mundial. participaram da reunião, né? Eles que ajudaram a elaborar as diretrizes, né? Pois é, assim como os médicos, biólogos, químicos e físicos fazem as diretrizes da OMS, né? Assim como os sociólogos, historiadores fazem as diretrizes da ONU. Agora, por que é aceitável ir trabalhar num banco supranacional como o Banco Mundial e aí aqui que fica criticando a ONU, fica criticando a OMS? Porque na verdade eles querem jogar para a torcida. O governo Bolsonaro não tem um projeto para o Brasil. Me falem aí nos comentários qual o grande projeto que o governo tem para o Brasil. É o que eu costumo dizer o seguinte, ó. Por exemplo, você pega o Bolsonaro ali,
Ele está tendo a oportunidade de governar o país e ele está perdendo uma grande chance de fazer um grande governo. Porque o discurso era um, mas na prática é outro. Eu te digo o seguinte, ele fica preocupado em todo dia da entrevista coletiva para os jornalistas, ele fica respondendo pergunta de fofoca, cara. Você não vê um jornalista falando assim, perguntando assim para ele, Bolsonaro, o que você está trazendo para o país? Qual que é o próximo passo que o Brasil vai dar no investimento, no desenvolvimento? Ele só fica respondendo perguntas sobre a família dele, sobre o filho dele, sobre as coisas. É esse que tipo de coisa que ele dá importância. Eu não vejo ele assim, o confrade, fazer igual os presidentes fizeram, pegar um avião, colocar os ministros, sair fazendo viagens, fechando parcerias comerciais, vendendo os produtos brasileiros lá fora, fazer com que os países venham aqui produzir aqui dentro, trazer suas empresas para cá, investir. Não, o cara fica respondendo pergunta de fofoca, cara, o dia todo. Pois é. É como o professor Marco Antônio Villa chama ele. Ele é um mandrião. É o mandrião do Palácio do Planalto. Ele não gosta de trabalhar. Acorda tarde, comparado ao que deveria acordar, pelos problemas que o Brasil tem. Dorme cedo, faz 2 horas de almoço. Basta vocês consultarem aí, eu consulto alguns dias, a agenda do presidente, o que ele vai fazer no dia. São 2 horas de almoço, 2 horas do café da manhã, vai dar uma coletiva, vai ter uma reunião com o ministro. E projeto nacional, nada. O Brasil com um desemprego estratosférico, com um câmbio desvalorizado, e um economista liberal, ele deve prezar pelo câmbio valorizado, porque o economista liberal ele não dá tanta necessidade para a indústria. Então ele vai ter que importar muitos produtos. E para você importar a um preço melhor, você precisa ter uma moeda forte. Como que a gente vai viver de importação com uma moeda fraca? A gente precisa de R$5 para comprar $1. Então, um produto que custa $1 lá fora, a gente tem que pagar R$5 e chega aqui a um preço para o consumidor final a mais de R$12, porque tem juro, tem transporte, tem tudo. Isso daí é completamente fora da realidade brasileira. E é um governo que não é antiglobalista, é um governo que está fechado, inclusive com os meios de comunicação que ele sempre critica. Ele nomeou quem? O genro do Silvio Santos no Ministério das Comunicações. Ele se ajoelhou perante ao Edir Macedo. Um cara que se ajoelha perante ao Edir Macedo seria o suficiente para sofrer impeachment. Em um país sério. Ô, confrade, mas o Entraub aí, ele realmente não teve nenhum projeto de educação, a educação continua ruim como anos anteriores. E ele, como você disse, ele não é da área Da educação, da educação, ele ele não é um educador, ele é um economista, tal. O porquê que colocaram ele nesse cargo? Será que foi porque realmente o Olavo de Carvalho indicou? Acho que sim. O senhor Olavo de Carvalho ele tem uma grande influência nesse governo, principalmente no que se refere aos filhos do presidente. O Carlúcio, né? O Flávio, Bananinha, que já entregou uma medalha para ele lá nos Estados Unidos, o Eduardo Bananinha, conforme disse o general Mourão. São olavistas, pagam o curso online de filosofia do Olavo de Carvalho, né? Que na verdade é um astrólogo aposentado, não é um mas filósofo. o Olavo de Carvalho, a gente não pode se dizer que ele é um sujeito, uma pessoa desinformada. Ele lê muito, tem muito Não, ele conhecimento. não é desinformado, ele é um desinformante. Informante, Ele desinforma esse pessoal que está governando o Brasil. Esse grupelho que tomou o Brasil de assalto, literalmente de assalto. Nós somos governados com um presidente que tem linguajar de miliciano e é ligado às milícias do Rio de Janeiro. A gente percebeu claramente isso naquela reunião ministerial, onde o Weintraub chamou os ministros do Supremo de vagabundos, né? E ele, como já não era um bom ministro, só se desgastou cada vez mais. Então, é exatamente uma coisa. Como um cara tão mal preparado vai trabalhar no Banco Mundial? Aí eu cito até um ditado, né? Quem não puxa saco, puxa carroça. O senhor Weintraub, ele puxa o saco de quem tem poder. Por isso que ganha cargo no Ministério da Educação, ganha cargo no Banco Mundial, porque um camarada que escreve impressionante com C e é ministro da Educação do Brasil, só pode ser piada. E é nomeado por um cara que um astrólogo aposentado, metido com inúmeras fraudes, que foi para os Estados Unidos para fugir de processo no Brasil, não divulga sua residência. É isso que a gente está falando. É muita interferência do Olavo no governo. Muita interferência. E aí basta lembrar um vídeo que a gente inclusive já gravou com o Frade,
onde ele xingou o senhor Luciano Hang de tudo quanto é nome. Esculachou. Esculachou o Zé Carioca. E o Zé Carioca no outro dia falou, não, vamos fazer uma vaquinha aqui com alguns empresários para pagar o processo Confrade, dele. agora uma pergunta para você, confrade. Por que essa idolatria, essa geração criou, alguns membros do governo criou essa idolatria pelo Olavo de Carvalho, cara? Bom, a idolatria pelo Olavo de Carvalho, na minha opinião, se deve pelo desgaste da esquerda. E também a esquerda não se atentou a quem era o Olavo. Muita gente falava, o Olavo de Carvalho fala isso do governo. A esquerda falava, é um velho que tá lá, né? Falante. E não dá importância, é um cara que fala no YouTube, é um youtuber, é um senhor youtuber que foi astrólogo no passado, tratavam assim. Só que a juventude brasileira, assim, dos 18 aos 30 anos, ouve muito ele, assim, né? Assiste. Escuta muito ele, mas é o seguinte, isso daí também se deve pelo fracasso das práticas educacionais do PT. Porque se um país que tem uma educação razoável, não iria ouvir o Olavo de Carvalho. Mas aí o Olavo de Carvalho ele se opõe a tudo aquilo que está acontecendo no Brasil. E o que está acontecendo no Brasil naquele período? O quê? Uma desmoralização da educação, uma agenda educacional onde o professor fala que o aluno é igual ao professor em sala de aula, não tem hierarquia, uma desorganização completa, professores agredidos, patrimônios públicos depredados. Então fala, ó, esse cara aqui que está se opondo a tudo isso, ele tem razão, que é o Olavo de Carvalho. Mas ele também daria um vídeo só sobre isso, aliás, uma aula ou curso sobre o Olavo de Carvalho, porque ele também se utilizou muito de programação neurolinguística, ele se utiliza disso nos cursos dele, para ter um poder de convencimento terrível. Ou seja, ele pode estar falando a besteira que for, mas ele consegue convencer a pessoa pelo modo que ele penetra essas palavras no cérebro de quem está ouvindo. Isso ele mesmo diz, né? Quando ele foi internado num hospital psiquiátrico, ele virou amigo do psiquiatra e passou a aprender com ele várias técnicas. É o Dr. Juan César Miller, uma coisa assim. Então, teve vários fatores. Mas o fracasso educacional, a falta de informação, a sede de que o pobre no Brasil, ele pensa sempre que está sendo manipulado também por uma grande conspiração, né? Aí eu falo o seguinte, você que é fazendeiro, tem 15 mil gados, você não vai se preocupar onde que o gado está urinando. Agora, o pobre brasileiro que ganha o salário mínimo, que está com 3 contos atrasados, ele acha que o Foro de São Paulo vai tomar o carro dele, que nem é dele, é do banco ainda. Então o cara passa a pensar o seguinte, não, dei duro para pagar isso aqui e o comunismo vai tomar. Quando, na verdade, as reformas, grandes reformas foram feitas durante o regime militar. A construção de Itaipu, a construção da ponte Rio-Niterói, diversas obras, o investimento nas petroquímicas, que se fosse feito num governo de esquerda seria chamado de comunismo. Então, o Olavo de Carvalho se deu essa idolatria por se opor a tudo aquilo que estava ocorrendo no Brasil. O Brasil, naquele momento, ele vinha até num momento bom econômico. Só que o homem brasileiro, ele é um homem conservador. Ele é um homem que, por exemplo, vai ser difícil explicar para ele se o filho dele virar um homossexual, né? Vai ser difícil explicar para ele, por exemplo, que um homem nu no museu é arte. Então, pelo Olavo adotar essa agenda de se contrapor a tudo isso, eu me contraponho também, porque eu sou cristão, eu sou contra essa agenda global, e essa modernização da arte faz parte da agenda global. Você destrói, por exemplo, a estátua do padre Antônio Vieira, mas ao mesmo tempo fala que um homem nu é arte. Isso é uma desconstrução da história, né, para degenerar a sociedade. Então, deu um sentimento de revolta, inclusive eu me revoltei com todo esse mainstream de esquerda aí que não se preocupou com a religião, com a família do homem tradicional. Eles passaram por cima e... Então o Olavo, provavelmente foi ele que indicou esse rapaz aí pro... Foi, assim como ele indicou também o Agora como é que fica? Ernesto Araújo. O que ele vai falar agora? Porque assim, querendo ou não, ele acaba... Ele conversa, fala. Provavelmente ele vai falar que não, o cara saiu porque ele... né, vai para uma oportunidade melhor. Quer dizer, oportunidade melhor do que a de querer organizar a educação brasileira, de fazer um grande projeto dessa juventude. O próprio Olavo recebeu o convite para ser ministro da Educação.
O próprio Olavo diz isso, mas ele negou. Mas por que será? Ele negou porque não está disposto a voltar para o Brasil. E eu creio que seja pelos inúmeros processos que ele tem no Brasil. Porque poucas pessoas processaram ele lá, como o Caetano Veloso, e um dos poucos processos que chegou lá, quem assistiu os últimos vídeos dele viu a situação que ele ficou por conta do processo. Xingou até o presidente da República, que ele apoia e ajudou a eleger. Então, para ele fugir dos processos, que certamente ele levaria pelos absurdos que ele fala, ele foi para os Estados Unidos, onde a liberdade de expressão é melhor, é maior, né? E também você teria que processar ele lá. Processo aqui não iria dar em nada. Por hoje é isso, confrades. Se inscrevam no canal. Estamos juntos. Um abraço.